Graça e paz, igreja. Amém. Antes de você sentar, abra sua Bíblia ou acompanhe com a gente aqui, lá em Mateus 7. Nós vamos ler do verso 24 até o 27. Um bom dia, graça e paz para você que está nos acompanhando das suas casas também. Que você sinta também abençoado aí onde você estiver. Mateus 7, 24. Deixa eu virar isso aqui um pouquinho para mim, só para eu ter uma referência. 7, 24. Que diz o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Podem se sentar. Antes de qualquer coisa, eu só queria clarificar, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funcionava o estilo de construção das casas nessa época de Jesus. Porque, não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu sempre imaginei que eles construíam a casa na areia da praia, por exemplo, uma casa na areia, imaginei construindo na praia. E uma casa na rocha, eu imaginei que fosse uma pedra mesmo, como se fosse aqueles paredões de pedra que tem às vezes no litoral, sabe? Mas se a gente for ver lá em Israel, como que é o solo lá? O solo, em várias partes, ele é composto por uma parte sedimentar, talvez arenoso, às vezes até fértil, que é o que diz na palavra do semeador, que ele diz que quando a semente cai, ela começa a brotar, mas as raízes encontram o quê? Pedra. Em alguns lugares encontram pedra. E é assim lá também, ele tem esse parte de areia, e embaixo, se você cavar, você vai encontrar uma seção de pedra. Então só mantenham isso na mente de vocês. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Quem aqui é cristão? E por que você é cristão? Quem aqui é cristão e por que você é cristão? E pode até parecer uma pergunta boba, mas ela pode vir de várias maneiras para você que pode balançar a sua fé. Eu já compartilhei aqui, mais uma vez, muitos anos atrás, eu estava na casa da tia da Esther, fazendo uma visita, ela não é cristã, e entrou nesse assunto de religião, e aí ela virou para mim e perguntou: por que o seu Deus, por que a sua religião é a certa? Eu acredito em vários deuses, por que eu estou errada? Irmãos, eu confesso que quando ela perguntou isso para mim, eu balancei, eu não soube o que responder. Eu fiquei pensativo, falei, o que eu respondo para ela? E às vezes a gente tem algumas respostas meio que prontas, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus verdadeiro. E aí a gente tem as contra-respostas. Mas eu não acredito na Bíblia. A Bíblia, aquele livro que foi alterado pelos homens, aquele que foi escrito por homens. E essas perguntas, essas afirmações não são só ataques externos, ou talvez tentativas de ganhar um argumento, mas eles revelam alguma coisa bem profunda, que de fato, aonde que a nossa fé está firmada? Aonde que está o firmamento, o alicerce que dá base para a nossa fé, para eu dizer que eu sou cristão? A parábola que a gente acabou de ler, ela apresenta dois tipos de pessoa: a pessoa que construiu a casa sobre a areia, e a pessoa que construiu a casa sobre a pedra. E num primeiro momento, assim que a casa termina, ambas podem parecer bonitas, ambas podem ficar de pé no esquadro por um bom tempo, mas quando começam a vir as tempestades, que no nosso caso podem ser dúvidas, pode ser crises existenciais, podem ser sofrimentos, aí é como se fosse uma tempestade varrendo aquele chão em que aquela casa está alicerçado, e esse chão começa a ser varrido, e aí o alicerce começa a ser mostrado, e aí você verifica o que vai acontecer realmente com essas casas. E
ter uma casa firmada na rocha significa que você precisou cavar. Lembra que eu falei que eles precisavam tirar aquela terra de cima para achar a pedra? Então você ter uma casa alicerçada na pedra dá mais trabalho, porque você tem que tirar aquela areia, você tem que fazer uma escavação, você tem que verificar como que está aquele solo lá embaixo. Você precisa demanda esforço, demanda investimento de tempo, demanda às vezes investimento de dinheiro, e exige que a gente busque uma base sólida. E a gente se acostuma a vir apenas nos cultos. A gente vem aqui de domingo, a gente canta os hinos, a gente ouve uma palavra, a gente toma um café, conversa um pouquinho, e é isso, e a gente se acomoda. E a gente acaba deixando de pensar de coisas que são importantíssimas para a nossa vida, porque o que a gente está falando aqui não é o que a gente vai almoçar amanhã, não é que série que eu gosto de assistir na TV, não é que tipo de música que eu gosto de escutar. A gente está discutindo aqui o significado da nossa vida aqui na Terra. A gente está discutindo aqui o que vai acontecer quando no final da nossa vida a gente fechar os olhos, o que tem do outro lado. É isso que nós estamos discutindo aqui. Por isso que essas perguntas são importantes. Você sabe no que você acredita? Você sabe quem é o Deus que você diz dedicar a sua vida e que muitos dizem que morreriam por Ele? O modo como você baseia sua fé diz como que é o fundamento da sua vida. E talvez o seu fundamento sejam alguns desses aqui que eu vou citar. Talvez os seus fundamentos sejam pessoas. Não sei se vocês já perceberam, mas tem muita gente que diz que é alguma coisa porque é muito fã de uma pessoa. Essa pessoa que talvez seja admirada pelas suas habilidades, talvez pelo seu carisma. Aí a pessoa diz, eu sou cristã. Aí a pessoa fala, não, se essa pessoa que eu admiro é cristão, então também quero ser cristão. Às vezes você tem um pastor de uma igreja que você adora o que ele fala. As palavras dele mexem com o seu coração, o jeito que ele fala te dá um ânimo, dá força. E aí você fala, se aquele pastor é cristão, eu também vou ser cristão. Às vezes você está numa roda de amigos, e esses amigos, isso é muito comum mais na juventude, e esses amigos vão para a igreja. Eu falo assim, eu ando com os amigos que vão para a igreja, eles são todos cristãos, então eu devo ser cristão. Mas às vezes a pessoa não sabe nem quem é Jesus. Fala, é aquele carinha lá da cruz, não é? Às vezes o seu fundamento pode ser as suas experiências pessoais com Deus. Pode ser aquilo que você sente, pode ser aquilo que você passou, aquilo que você experimentou. Não sei como que Deus é, não sei como Ele age, mas um dia eu fui na igreja, o pastor lá profetizou na minha vida e disse que eu ia ser muito abençoado. De vez em quando eu volto lá naquela igreja só para ver se aquele tal de Deus vai abençoar a minha vida mesmo. Mas continua sem saber quem é Deus. Talvez o modo que você se identifica por exclusão, você diz assim, eu não gosto muito do espiritismo, não sou muito fã de fantasma, eu tenho um pouco de medo lá do pessoal da Umbanda, eu não gosto muito como os mormons se vestem, eu não sou muito fã do budismo, acho ele meio chato, então se eu não sou todas essas coisas, logo eu sou cristão, eu acredito em Deus. E aí a pessoa não é cristão por quem entende, mas é cristão por exclusão, porque ela quer ser alguma coisa. É tipo quando às vezes eu falo com o Julinho fala assim, mas você torce para algum time? Aí eu falo assim, não torço para nenhum time. Ele fala, mas nenhum? Falo, às vezes eu digo que eu torço para o São Paulo, mas eu não sei de nenhum jogador, não sei quem é o técnico, não assisto nenhum jogo. Para efeitos práticos, eu não sou nada, não torço para nenhum time. Às vezes, o seu fundamento é o código de ética ou a conduta cristã que te agrada. Então você fala assim, os cristãos agem de uma forma que eu acho que é ética, de uma forma que é boa.
eu ajo da mesma forma, logo sou cristão. Talvez você cresceu fazendo isso. Você vai para a igreja desde que você é pequeno. Seus pais são cristãos, seus avós são cristãos. Você só conhece isso e você continua indo na igreja. Talvez você é cristão por tabela. A minha esposa vai na igreja, eu vou porque ela vai. Ela diz que ela é cristã, eu devo ser cristão também. Eu faço tudo que a minha esposa faz. E você pode achar diversas razões e justificativas onde você pode tentar basear sua fé. Mas eu tenho uma triste notícia. Se essas são as bases da sua fé, pode ser que você esteja na igreja há muitos anos, mas você não é verdadeiramente cristão. Porque quando você diz que o seu fundamento para dizer que você é cristão são as pessoas, você acreditar numa pessoa porque você gosta do que ela fala, você se sente bem com o que a pessoa fala, não torna aquilo que a pessoa fala necessariamente correto. Você pode ter pessoas que vivem de agradar os outros, não é? O que os vendedores fazem? Eles tentam vender para você que aquele produto que ele está vendendo é bom. E o papel dele é te convencer de que você vai ser mais feliz com aquilo. E outra coisa, nem sempre as coisas que nos fazem bem são aquilo que a gente quer ouvir falar. Vai no médico. O médico vai dizer assim, você precisa ir para a academia. Você precisa fechar a boca, parar de comer doce. Você precisa fazer uma dieta. Às vezes você está mal do estômago, aí chega sua mãe, sua avó, e fala assim, você podia tomar um chá de boldo. Aquele lá, delicioso. Isso vai te fazer bem, não significa que o seu coração está disposto a aceitar isso. A gente tem que entender que devoção não é sinônimo de verdade. Existem várias pessoas que são muito devotas às crenças que elas têm. Só que às vezes as crenças que elas têm não necessariamente estão certas, corretas. Tem algumas pessoas que deixam famílias para virar, eu vou dizer monge, mas cada religião tem um nome específico para pessoas que se dedicam especificamente àquilo. Existem pessoas que acreditam que se elas caminharem pelo fogo, se elas talvez perfurarem seus corpos com ganchos, elas vão se aproximar de Deus. A devoção delas para fazer isso com o próprio corpo é uma devoção grande. Isso significa que aquilo que elas estão fazendo torna certo? A intensidade da devoção dessas pessoas não torna aquilo que elas acreditam correto. Não torna um erro correto, alguma coisa certa. Às vezes, existem muitas pessoas que dizem que Deus falou com ela. Eu conheço Deus porque Deus falou comigo. E às vezes a gente vê notícias, não sei se já viram, eu já trouxe aqui uma vez, mas um homem que matou diversas pessoas. E aí quando foram perguntar para ele, por que você fez isso? Fala, porque eu escutei Deus dizendo que eu tinha que matar essas pessoas. Será que foi Deus que falou com ele? Tenho certeza que não foi o Deus que é revelado nas Escrituras. E mesmo no meio evangélico, no nosso meio, a gente vê isso. A gente vê às vezes profecias que nunca se concretizam, as famosas profetadas. A gente vê profecias tão genéricas que serviria para qualquer pessoa. Deus disse aqui que tem alguém com problemas financeiros. Em algum momento, é possível que a gente passe por problemas financeiros. Não sei quais são as estatísticas, mas acho que mais da metade da população brasileira está endividada de alguma forma. Então, se eu falar isso, eu tenho 50% de chance de acertar alguém. Tem alguém aqui que está com uma dor. Gente, eu estou com 35 anos. Às vezes eu levanto e sinto umas dores que eu não sei de onde vêm, sem justificativa nenhuma. Uma coisa é quando você vai na academia e você levanta no dia seguinte, você sabe porque você está dolorido. Mas tem vezes que você levanta e fala, estou com uma dor aqui que eu não sei de onde apareceu. Então, eu dizer isso é fácil de eu conseguir achar alguma pessoa dessa forma. Então a gente vê que as pessoas são falhas. E mesmo
as pessoas que têm ou tiveram a sua vida por muito tempo íntegra, e são pessoas que às vezes você se espelha nelas, são pessoas que você confia. Às vezes pode ser que essas pessoas saiam do caminho de Deus, pode ser que essas pessoas caiam, ou mesmo pode ser que, com certeza, uma hora todos nós vamos morrer. E se a sua fé está baseada nessa pessoa, quando essa pessoa deixa de ter aquele padrão que te inspira, ou se essa pessoa deixa de estar nessa terra, a sua fé cai, a sua fé desmorona. Você construiu a sua fé em cima de areia. Tem um exemplo bem conhecido de um dos líderes da igreja Bola de Neve, que ele ficou envolvido em diversos escândalos. Eu imagino o tanto de gente que não acabou saindo da igreja por conta disso. E veja bem, eu não estou dizendo que você nunca deve sair de uma igreja. Às vezes a igreja que você está, talvez ela não tenha uma teologia saudável, talvez você não concorde, talvez as ações que os líderes estão tomando não estejam de acordo com a palavra de Deus. E aí isso são motivos válidos para você trocar de igreja, para você continuar no caminho do Senhor. Mas eu não estou falando disso. Eu imagino que quando isso acontece, tem muitas pessoas que perdem a sua fé em Deus, elas deixam de acreditar em Deus por conta de pessoas. Outro dia eu estava vendo um ateu, que ele estava dando uma entrevista e dizendo o porquê que ele não acreditava em Deus. E aí perguntava, por que você não acredita em Deus? Ele falou, não, porque as pessoas na igreja são muito hipócritas. Porque as pessoas da igreja têm atitudes que vão contra aquilo que elas acreditam. E aí ele foi dando vários motivos, e você via que todos os motivos estavam embasados nas pessoas. Ou seja, aquele homem estava decepcionado com as pessoas, ele estava com a expectativa em cima das pessoas. E muitas pessoas da igreja fazem isso, depositam sua fé em outras pessoas. Onde você está construindo sua casa? Quando o seu fundamento para dizer que você é cristão são suas experiências pessoais com Deus, e veja bem, as experiências pessoais com Deus são muito importantes. Deus, ele se revela como um Deus pessoal. Cada um aqui teve um encontro com Ele de uma forma diferente. Se você perguntar para o seu irmão do lado como que ele veio para Cristo, como que ele entregou a sua vida para Cristo, provavelmente vai ser diferente do seu motivo, da sua situação. Às vezes você veio porque um louvor, a palavra de um louvor falou com você. Às vezes porque um pregador trouxe uma palavra que fez sentido no seu coração, acendeu aquela chama e você passou a acreditar. Às vezes foi porque você estava na sua casa lendo a Bíblia sozinho e você encontrou Deus nesse seu devocional. Então Ele é um Deus pessoal e Ele fala pessoalmente com cada um aqui. Uma mesma mensagem que você escuta, às vezes vai falar diferente com você do que o seu irmão. Essa mesma mensagem, às vezes tem aspectos dessa mensagem que vão fazer sentido para você, tem aspectos dessa mensagem que vão fazer, outros aspectos que vão fazer sentido para outra pessoa. Deus, nosso Deus é esse que trabalha pessoalmente. Inclusive, lá em Romanos 5, do 3 ao 4, diz o seguinte: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Então, as dificuldades que são colocadas para cada pessoa individualmente, às vezes são planos de Deus para que você desenvolva o seu caráter, para que você desenvolva a sua intimidade com Deus. A história de Jó, mesmo ele sendo justo, Deus provou ele para que ele pudesse conhecer mais a Deus, para que ele pudesse se aproximar mais de Deus. Mas as suas experiências pessoais podem te levar para lugares complicados. Porque você pode dizer, porque eu ouvi na igreja testemunho de pessoas sendo curadas. Mas se você parar para pesquisar, você consegue encontrar, talvez no Espiritismo,
na Umbanda, em outras religiões, relatos de pessoas que foram curadas também. E como que isso se encaixa com a nossa fé? Se a gente for ver lá em Coríntios 11, 14, Paulo diz: não me surpreendo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Diversas pessoas seguem religiões que trazem coisas sobrenaturais. Se a gente for simplesmente nos basear no que a gente experimenta, às vezes a gente pode estar indo em caminhos errados, por caminhos errados. E eu digo aqui porque esses três, pelo menos, que a gente citou, o cristianismo, o espiritismo, a Umbanda, a própria religião, os ensinamentos deles excluem que um outro está certo. Então, se eu creio que o cristianismo está correto, o outro necessariamente vai estar errado. Não é porque eu estou sendo preconceituoso com outra religião, é questão de lógica. Mas o fato é que o coração do homem é enganoso. É isso que Jeremias vai dizer lá no seu livro, no capítulo 17, verso 4. Ele diz que o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Quer ver mais um exemplo do quanto que o homem se desvia facilmente? Lá em Êxodo 32, conta a história do povo hebreu que está saindo do Egito e está peregrinando pelo deserto. Naquele momento, nesse capítulo 32, o povo está esperando Moisés descer do Monte Sinai, porque ele subiu para falar com Deus. Depois, no capítulo, a gente vê que ele foi receber os 10 mandamentos, mas ele ficou lá. Olha o que esse povo já tinha passado. Ele já tinha visto Deus enviar as 10 pragas no Egito. Eles já tinham visto o mar se abrir, eles atravessaram no meio do mar aberto em terra seca. Eles tinham visto diariamente Deus prover o maná para eles. Eles tinham visto água sair de rocha. Eles tinham visto Deus dar vitória contra outros exércitos que talvez pudesse parecer ser impossível. Eles viam uma nuvem de fumaça guiando eles durante o dia e uma nuvem de fogo, uma torre de fogo, uma coluna de fogo, guiando eles durante a noite. Olha o tanto de coisa que esse povo viu. Mas bastou 40 dias de Moisés lá no monte para o povo fazer o quê? Vamos fazer um Deus para a gente adorar? Pega o ouro, faz um carneirinho, um cabrito, e adora esse outro Deus. Se esse povo que tinha passado por todos esses milagres, que tinha visto isso tudo, precisou de 40 dias para se desviar, quanto mais nós, que não estou dizendo que nós não vemos milagres. Maria deu testemunho aqui, a gente vê testemunhos domingo a domingo aqui, mas nenhum de nós viu um mar se abrir, nenhum de nós passou por terra seca. Então, se esse povo se desvia, quanto mais a gente, se nós confiarmos somente nas nossas experiências, como que a gente confia que aquele direcionamento que eu recebi é realmente Deus? Ou se é o meu coração enganoso, como diz Jeremias? E quando o seu fundamento para você dizer que é cristão é como você se identifica, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Você dizer que se identifica como uma coisa não te torna aquilo. Por exemplo, se eu me identificar como uma pessoa rica, a minha conta no banco não vai receber dinheiro, não vai aumentar o dinheiro na minha conta no banco. Se eu me identificar como uma pessoa nova, os meus pezinhos de galinha, não tenho, eu estou jovem, mas se uma pessoa se identificar como novo, as rugas não vão simplesmente desaparecer. Isso é bom também, porque não é porque você se identifica como uma pessoa mal amada, que não significa que existe alguém que te ama, que existe alguém que se importa com você. Da mesma forma que a gente simplesmente se identificar como cristão, não faz que os nossos pecados sejam perdoados. Não faz com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Não faz com que Deus escute as nossas orações. Talvez a pessoa possa dizer, eu vou para o céu porque agora eu disse que eu sou cristão.
Olha lá o que está escrito em Atos 19, do 13 ao 16. É uma história interessante. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Perdão, me perdi aqui. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Não eram pessoas que não tinham contato com Deus ou com a religiosidade, que não tinham oportunidade de conhecer. Eram pessoas que eram descendentes de sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas vocês, quem vocês são? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que eles fugiram da casa, despidos e feridos. A proximidade com Deus não é definida pelo crachá que você coloca no peito, mas ela é definida pela devoção e pelo arrependimento que você tem dentro do seu coração. Isso que realmente te aproxima de Deus. Mateus 4, Jesus diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Marcos 16, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Não é como você se considera, como você se identifica. Não é o que você diz que te torna cristão. A gente acabou de ler, os ensinamentos de Cristo dizem que é necessário arrependimento. É necessário ter fé. E essa fé que se manifesta por ações. Porque uma fé sem ações pode ser uma fé em vão, vazia. Quando o seu fundamento para você dizer que é cristão é o código de ética que você segue, ou o quanto você se acha bom, a gente pode quebrar aqui em 2, o quanto você se acha bom. Talvez você fale assim: eu sou bom, eu tenho pensamentos bons, minhas intenções são boas. Lá em Marcos 10, do 17 ao 18, diz que quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí, antes que Jesus respondesse qualquer coisa, ele pergunta: por que você está me chamando de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você se considera bom, mas bom é relativo. Um chá de boldo, eu acabei de falar, ele é amargo, mas ele pode ser bom para o seu estômago. Ele pode ser bom para um enjoo que você está sentindo. Um chocolate é bom, ele pode ser saboroso no seu paladar, mas se você comer muito, pode ser que você desenvolva algum tipo de diabetes. Quão bom você tem que ser para você merecer ir para o céu? Você consegue ser bom o suficiente para alcançar os padrões de Deus? Se você não erra nunca, se você nunca cometeu nenhum pecado, se a sua vida é íntegra, sem pecado nenhum, sem mancha nenhuma, eu posso dizer, provavelmente você pode entrar no céu. Mas olha o que a palavra diz lá em Salmos 14:3. Todos, porém, se desviaram. Todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. E 1 João 1:8, se afirmamos que não temos pecado, nós nos enganamos e não vivemos na verdade. A própria palavra de Deus diz que é impossível para os homens serem completamente justos. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. E aí, se a gente for para as obras, aí você fala assim: talvez eu pense, eu não sou perfeito, mas eu faço o meu melhor. Eu ajudo os pobres, eu nunca brigo com ninguém, eu sou exemplar no meu trabalho, minhas obras contam. Aí a gente vai lá para Isaías 64:6, que diz que estamos todos impuros por causa do nosso pecado. E quando nós mostramos os nossos atos de justiça, ou seja, quando nós fazemos aquilo que é bom, eles não passam de trapos de imundícia. Porque Deus
o padrão de Deus é tão elevado que mesmo quando nós tentamos fazer alguma coisa boa, não passam de trapos de imundícia. 1 João 1,8 diz que se afirmamos, Efésios 2, 8 e 9 diz que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é por conta das suas obras, é uma dádiva de Deus, não é recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. E aqui a gente vê que não é por meio daquilo que a gente faz que nós somos salvos. Se ser cristão dependesse de sermos bons o suficientes, ninguém aqui que seria cristão. Se a salvação dependesse das nossas boas obras, de nós sermos livres de pecado, então o evangelho não seria uma boa notícia, seria desespero. Porque nós estaríamos condenados, porque não conseguimos atingir o padrão de Deus. Agora um pouco mais rapidinho, quando seu fundamento diz que você cresceu fazendo isso, que todos ao seu redor fazem isso, a gente lembra da história dos fariseus, que diziam que eles eram santos, que eles eram melhores, porque eles tinham nascido de Abraão, eles eram filhos de Abraão, e aí por conta disso, então, eles eram salvos assim como Abraão foi salvo. E aí em Mateus 3, do 7 ao 9, João Batista diz, quando João viu os muitos fariseus e saduceus que vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente, raça de víboras. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que pode dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Não pense que você pode dizer, estou salvo porque meu pai é pastor. Não pense que você pode dizer, estou salvo porque a minha mulher vai sempre na igreja e ora por mim. Estou salvo porque meu pai está sempre orando por mim. E ele continua, isso não significa nada, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. E talvez quando você diz que seu fundamento é porque você é cristão por tabela, eu sou cristão, a minha esposa é cristã, meu marido é cristão, eu faço tudo o que eles fazem, então eu sou cristão também, eu também tenho salvação. E aí Romanos 14, 11 diz que tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Mas no final das contas, então, se nenhuma dessas bases servem como base firme para a gente depositar a nossa fé, o que é ser cristão? No sentido bíblico, ser cristão não é simplesmente acreditar em Deus. Tiago, ele diz na carta dele, que você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo diante de Deus. O diabo acredita em Deus. Você simplesmente acreditar em Deus não te torna cristão. Ser cristão é aquele que duas coisas, que crê em Cristo e que segue os seus ensinamentos. Mas para conhecer a Cristo, para seguir os ensinamentos dele, a gente precisa conhecer esses ensinamentos, certo? Porque senão é injusto. Se ele diz que para minha salvação eu preciso seguir os ensinamentos, mas eu não sei quais são esses ensinamentos, como que eu faço? Acabamos de mostrar que a gente não pode confiar totalmente em pessoas, porque elas são falhas, pessoas são passageiras, as pessoas erram. A gente não pode confiar nas nossas experiências, porque as experiências não necessariamente dizem aquilo que é correto. A gente não pode nem
acreditar naquilo que a gente próprio declara, porque nosso coração é enganoso. A gente não pode confiar cegamente naquilo que faz sentido para nós. A gente não pode confiar no que nos faz sentir bem. A gente não pode confiar naquilo que nos dá arrepio simplesmente. A pessoa quer achar Deus pelo arrepiômetro. Ah, isso aqui me arrepia, então deve ser de Deus. Isso aqui não me arrepia, então não deve ser de Deus. Eu queria fazer só uma dinâmica para vocês entenderem mais ou menos isso. Eu preciso de um homem aqui como voluntário. Alguém? Sidney vai nos ajudar. Deixa eu pegar o microfone aqui. Som. Sidney, diga com certeza, quanto você pesa? 79 quilos. 79 quilos. Tem certeza? Você morreria por essa resposta? Não, morreria não. Não morrer? Não. Vamos ver aqui, ó. Aí eu trouxe aqui uma balança. Vamos ver, pisa aí. R$78,95. Por 5, ele se salvaria. Obrigado, Sidney. Mas o que eu quero dizer é que se nós não podemos confiar a nossa vida em algo que faz parte de nós, algo que nós nos pesamos diariamente, quanto mais nós arriscarmos as nossas vidas por coisas que são eternas, arriscar as nossas vidas sobre quem é Deus, sobre o pecado, sobre como funciona a salvação, sobre o destino da nossa alma. Por isso, da mesma forma que a balança nos diz com precisão quanto que é o nosso peso, a gente precisa de algo que nos diga com precisão aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E um modo mais seguro da gente saber os ensinamentos seria aprender diretamente com Jesus. Mas a gente não pode, porque Jesus está ressurreto junto com o Pai. Jesus, infelizmente, não deixou nada escrito, mas aqueles que seguiam, que andaram com Ele, que estavam com Ele, deixaram coisas escritas. E foi assim que Deus não nos deixou tateando no escuro. Ele falou e as suas palavras chegaram até nós, milênios depois, através da palavra de Deus. Mas, então, eu estou dizendo, afirmando para vocês que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a fonte confiável para a gente entender os ensinamentos de Cristo e conhecer as verdades desse mundo. Mas aí eu te pergunto, por que eu devo confiar na Bíblia? Por que eu devo confiar na Bíblia? E eu vou colocar alguns pontos para vocês que mostram que a Bíblia tem como autor Deus. O primeiro, existem diversos motivos, eu vou trazer alguns aqui. O primeiro é que o modo como a Bíblia foi escrita torna improvável que essa harmonia seja ao acaso, que todos os livros escritos na Bíblia se encaixem tão perfeitamente como eles se encaixam. Porque nós temos a Bíblia escrita por 40 autores diferentes, 66 livros, escritos num período de 1.600 anos. E mesmo assim a gente tem consistência naquilo que está escrito na Bíblia. Elas contam uma só história, que está bem amarrada. Apesar de terem pessoas que dizem que existem contradições, a gente vê estudiosos mostrando que essas contradições não são, que essas contradições têm uma resposta dado o local e o contexto em que foram escritos. Tem algumas coisas que a gente não entende? Tem. Mas existirem coisas que a gente não entende não significa que aquilo não está correto.
Para você ter uma ideia, tem uma imagem, consegue colocar por favor? Essa imagem aqui que parece ser arco-íris, eu já mostrei ele aqui, talvez seja familiar para algumas pessoas. Isso é uma representação gráfica das referências da Bíblia. Ou seja, quando um livro cita um outro livro, ele tem esse arco. E a gente vê que tem ligação de Gênesis a Apocalipse entre todos os livros, são mais de 63 mil referências. Textos que foram escritos em épocas diferentes, textos escritos em contextos diferentes, por autores diferentes, e ainda assim tem essa coesão. Já é difícil isso acontecer quando um único autor escreve um único livro. Agora imagina 40 autores, 66 livros. E aí você pode pensar, não, mas as pessoas que escreveram esses 40 autores devem ser pessoas geniais. E eu te digo que existiram pessoas geniais. Paulo era uma pessoa letrada. Mas muitos discípulos eram pescadores por profissão. João era um pescador, mas ainda assim ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as Epístolas de João, escreveu o livro do Apocalipse. Mantendo toda essa coesão, mantendo toda essa única história. Então, de duas uma. Ou a gente está diante do maior acaso literário que já existiu, ou a Bíblia tem uma mente por trás dela, uma única mente por trás dela. Um único autor que escreveu esse livro que nós cremos. Segundo, a Bíblia não foi escrita para passar credibilidade. O que os discípulos que seguiam a Jesus ganharam por seguir a Jesus? Fama? Dinheiro? Poder, autoridade? Eles receberam tortura, eles receberam prisão, eles foram odiados, foram perseguidos, foram presos e tiveram mortes horríveis. Eles não tinham nada a ganhar. E não era um talvez, vamos tentar aí, escrever isso aí para ver o que dá. Às vezes a gente fica famoso. Tem gente hoje que fala, vou criar um canal do YouTube, vai que eu fique famoso? Não, Jesus tinha acabado de ser morto pelos ensinos que ele tinha trazido. E os discípulos estavam para ensinar esses mesmos ensinos que Jesus tinha sido morto. Era certeza que eles morreriam por aquilo. Mas ainda assim, eles escreveram. Por quê? Eles escreveram porque o que eles viram e o que eles viveram foi maior do que o medo deles da morte. O que eles viram e o que eles escreveram foi maior do que o sofrimento que eles tiveram na prisão. O que eles viram e o que eles escreveram foi maior do que a dor que eles sentiam em tortura. As pessoas podem morrer por acreditar em uma verdade, por uma verdade que acreditam. As pessoas podem morrer por algo que elas acreditam ser verdade, mas ninguém morre por uma coisa que eles sabem que é mentira. Ninguém morre defendendo uma mentira. E os discípulos não estavam defendendo uma ideia abstrata. Eles não estavam defendendo uma filosofia, uma tradição. Eles estavam defendendo aquilo que eles viram, aqueles que eles ouviram. Eles estavam defendendo aquele que eles andaram lado a lado. Além disso, a Bíblia, ela não segue nenhuma das estratégias de convencimento humano. Quem que foram as primeiras pessoas que viram Jesus ressuscitando? Foram mulheres. E mulheres naquela época, o testemunho das mulheres não tinha peso jurídico. Não era confiável. Se alguém escrevesse a Bíblia de forma a tentar passar confiança, eles não teriam colocado mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Tudo aponta que a Bíblia não foi escrita para tentar enganar pessoas, mas sim por pessoas que tiveram a vida radicalmente transformadas por aquilo que eles presenciaram. 2 Pedro 1, do 16 ao 18, olha o que o apóstolo Pedro diz. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com nossos próprios olhos seu esplendor majestoso,
quando ele recebeu honra e glória da parte do Pai, de Deus o Pai, a voz gloriosa suprema de Deus lhe disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Eles não disseram achamos, nós sentimos, nós inferimos, interpretamos. Não, eles falaram nós vimos, nós ouvimos. Como que nós podemos negar? Mas eu vou morrer, mas como que eu posso negar aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi? A Bíblia não foi escrita para parecer verdade, ela foi escrita porque algo verdadeiro aconteceu. Em terceiro, nós temos evidências históricas. Então aqui eu me refiro a achados arqueológicos, achados históricos, que estão de acordo com os relatos bíblicos. E não estou dizendo que a arqueologia em si é uma forma de provar a fé, mas ela mostra que a Bíblia está inserida na história real, e não inserida numa mitologia. A gente tem profecias que se cumpriram com centenas de anos de diferença. Então a gente vê que a Bíblia não narra só fatos que aconteceram, não é um livro de história. Ela tem profecias precisas sobre coisas que iriam acontecer. A gente tem, por exemplo, o Isaías 53, se eu for dar um exemplo de uma profecia, que é uma profecia inteira dizendo 700 anos antes de Jesus, dizendo o que iria acontecer com Jesus. A gente tem a obra que é feita na vida das pessoas através da Bíblia. Ao longo da história, pecadores têm sido confrontados, pessoas têm sido consoladas, vidas foram transformadas. A Bíblia tem sustentado pessoas em sofrimentos extremos. A Bíblia não é um livro que simplesmente informa, mas é um livro que transforma a vida das pessoas. Um livro, ele pode ser antigo, mas a Bíblia, ela continua viva, ela continua eficaz, e os seus ensinamentos continuam atuais. E cada um desses pontos por si só, eu falei 5 pontos aqui, cada um deles já tem força suficiente para mostrar que a Bíblia é confiável. Mas juntos deles, eles dizem que a Bíblia não é só um livro sobre Deus, mas ela é verdadeiramente a palavra de Deus. E aí entram algumas perguntas, né? Mas a Bíblia foi alterada com o passar do tempo? E tem muitos cristãos que acreditam nisso. Talvez às vezes as pessoas querem justificar as suas ações que vão contra a Bíblia e dizem, não, mas esse texto está desatualizado. Esse texto aí foi escrito numa época que não tinha nada a ver. Esse texto deve ter sido alterado. E é engraçado porque a Bíblia é o livro antigo mais bem preservado da história da humanidade. A gente tem milhares de cópias de manuscritos que foram escritos poucos anos depois dos acontecimentos, dos fatos que aconteceram, que ocorreram, 10, 20, 30 anos depois. E quando a gente compara com outros documentos da antiguidade, dá uma diferença gritante, porque a gente pega os outros documentos históricos, eles foram escritos às vezes centenas de anos depois do fato que aconteceu. E tem poucas cópias. Enquanto na Bíblia, a gente tem muitos manuscritos. Por que a gente tem muitos manuscritos na Bíblia? Isso é interessante. Como que a igreja foi edificada e se propagou no tempo de Jesus, de Paulo? Porque não existia uma igreja em um único lugar. Os cristãos estavam em diversas regiões, em diversas cidades, em diversos países, em diversos continentes. E como que eles aprendiam de Deus? Através de cartas. Então os apóstolos, aqueles que andaram ao lado de Jesus, aqueles que aprenderam com Deus encarnado, eles escreviam para as igrejas. As igrejas copiavam aquela carta e enviavam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou a carta de Paulo aqui. A gente tem 50 pessoas aqui. Uma cópia não vai dar. Vamos fazer algumas. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem milhares de cópias.
E é interessante porque essa quantidade de cópias faz com que a gente consiga verificar a veracidade desses manuscritos. Porque se você pega 1000 cópias da carta de Paulo, por exemplo, de uma carta de Paulo, você consegue comparar a diferença entre elas, certo? E os estudiosos fazem isso. Sabe o que eles descobriram? Que 95% dos manuscritos é igual aos manuscritos mais antigos. 95% de tudo que a gente tem na Bíblia está igualzinho aos manuscritos mais antigos. Mas e os 5% restante? Grande parte deles é o quê? Diferença de grafia. Então, vou dar um exemplo. No português, hoje farmácia se escreve começa com que letra? Com F. Lá em 1800, como que começava? Com PH. Então você tem uma diferença de grafia por atualização da língua, e isso é comum em qualquer língua. Você tem diferença de ordem das palavras, então aqui você tem uma menina bonita, ou você tem uma bonita menina. Você tem diferença de pontuação, de estilo gramatical e gramática em si. E apenas poucos pontos, se não me falha a memória, são menos que 10, e são um pouco debatidos pela comunidade acadêmica. E mesmo esses pontos, eles não são em partes da doutrina principal do cristianismo. São coisas complementares, adiciona isso, adiciona aquilo, não muda em nada aquilo que a gente acredita. Ou seja, o conhecimento que a gente tem hoje da palavra de Deus, a gente pode dizer que a palavra de Deus foi preservada com o tempo. Deus permitiu que a palavra de Deus fosse preservada e a gente lesse aquilo que estava escrito lá atrás. Aí você vai dizer, não, mas mesmo em português a gente tem várias Bíblias. Não, nós temos várias traduções. E não diferentes Bíblias. Se a gente for para o original é sempre o mesmo. Aí você fala, mas não é esquisito? Não, esquisito seria se nós escrevêssemos exatamente do mesmo jeito que 4.000 anos o pessoal escrevia. Vou dar um exemplo. Na antiguidade, no mundo bíblico, você dizer que Deus levantou chifres significava que Ele concedeu força e poder, porque o chifre era sinônimo de força e poder. Agora imagina, o profeta vai lá para a pessoa e fala, Deus vai levantar chifres sobre a sua vida. Não ficaria estranho? Então a gente tem que adaptar o que foi escrito para um contexto, para que nós possamos entender verdadeiramente a vontade de Deus. Então existem sim várias versões, mas isso é facilitar para que nós, no tempo presente, em 2026, no Brasil, em português, a gente possa compreender o que foi escrito há quase 4.000 anos atrás, no passado, para um povo de outra língua e de outra cultura. Isso é bênção de Deus para as nossas vidas. E, por fim, dado tudo isso que eu falei, tudo isso que a gente viu até aqui, ele aponta para uma conclusão só. Que a Bíblia não é areia movediça. A Bíblia, ela é uma rocha firme. A Bíblia é a rocha que a gente pode escorar a nossa fé. E aí a pergunta inevitável é o quê? Se a Bíblia é essa rocha, por que tantas vezes ela ocupa um lugar tão pequeno nas nossas vidas? Por que esses fundamentos que são na areia ocupam um espaço tão grande nas nossas vidas? Se Deus se revelou para nós, se Ele fez com que essa revelação chegasse até nós, através da palavra de Deus, então nada deveria ser mais importante do que essa palavra. E ainda assim, a gente tem que ser honesto. Existem muitos cristãos na igreja que nunca leram a Bíblia inteira de forma intencional, de forma consciente. Tem um vídeo de um comediante, eu trouxe ele já aqui alguma vez, eu não vou passar porque ele ficou um pouco confuso de entender, eu vou narrar aqui. Esse comediante é ateu, ele faz um show sobre religião, e ele narra duas pessoas, a pessoa chega para outra e fala, você é cristão? Sou cristão. E você acredita na Bíblia? Acredito na Bíblia.
ela tem todas as respostas, ela tem o sentido da vida, ela apresenta o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo e o Deus que eu morreria. E você já leu ela inteira? Não li não. É grande demais? Já viu o tamanho dela? Às vezes eu vou na igreja e aí o pastor, ele fala, pega uns trechos, filé mignon da Bíblia, aí eu vejo, a gente levanta as mãos, a gente louva a Deus, a gente canta lá, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Nada contra essa música, mas esse trecho não diz nada da Bíblia, é uma música de adoração a Deus. Aí outra pessoa chega para o outro e fala, e o Harry Potter, você já leu? Fala, já li os 7 livros, 3 vezes, sei o nome de todos os personagens, sei todas as mágicas. E isso seria engraçado se fosse o relato de um cristão, se fosse o relato de 2 cristãos. Mas eu duvido que talvez esse relato não seja da maioria das pessoas que se dizem cristãs. E a gente precisa se conscientizar que a gente precisa mudar isso. Aqui na igreja a gente já começou um plano para mudar isso. A gente terminou agora em janeiro o plano de leitura bíblica que a gente começou no ano passado. Esse ano a gente já começou de novo, agora já 1º de janeiro, para que a gente termine dia 31 de dezembro o plano completo. Mas a gente precisa se conscientizar da importância da palavra de Deus. Ou então a gente está construindo a nossa casa, a fé, nossa fé, em areia. E aí quando vierem as tempestades, o que vai restar da sua fé? Quando vierem as dificuldades, o que vai restar da sua fé? E aí diante de Deus, a gente não vai poder dizer, mas Senhor, eu não sabia. Porque a palavra de Deus, ela está disponível. Pelo menos para nós brasileiros, no Brasil, a palavra de Deus está disponível. A palavra de Deus foi preservada. A palavra de Deus foi e está sendo anunciada. A própria Escritura mostra que o problema nunca foi falta de revelação, mas falta de disposição da gente em ouvir as palavras de Deus. Não é que a gente não soubesse, mas às vezes, muitas vezes, a gente não quis saber. E que a gente possa, se esse for o caso na sua vida, que a gente possa mudar isso e possa buscar mais a Deus através dessa rocha que Ele deixou para nós, que é a palavra de Deus. Queria só convidar vocês para baixarem as suas cabeças, para que a gente possa orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Bíblia, Senhor, que chegou até nós, às vezes pelo preço de sangue de muitos homens, a custo do sangue de muitos homens. Obrigado porque o Senhor foi bom e abençoou para que essa palavra chegasse a nós, preservada, para que chegasse a nós de uma forma fácil de compreender, para que chegasse a nós de forma fácil de adquirir. Obrigado, Senhor, porque o Brasil é um país livre que pode receber a Sua palavra. Abençoa para que nós possamos, Senhor, ler e estudar a Sua palavra, para que nós possamos conhecer a Tua palavra, para que nós possamos fundar verdadeiramente a nossa fé na rocha, que é o Senhor, que são as Suas palavras. Senhor, nos guia nas nossas dificuldades. Abre as nossas mentes e o nosso coração para que nós possamos entender mais e mais de Ti, para que o nosso coração possa estar aberto para receber as Tuas verdades. Senhor, nos sustenta, porque sem Ti não somos nada. Isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus possa falar mais no coração de vocês.